Que lindo estar aqui com vocês para mais uma live 502, a live da manhã, começando. Nós estamos transmitindo nas duas plataformas. A coisa está cada vez melhor. Felicidade. Uau, a Retel fala para nós na invocação: cara, você me deu todos os dons, infinitos dons, mas também me desse todos os obstáculos, para que eu me afastasse da divina presença. E o vigor para eu lutar com isso. Deu uma coisa e deu outra. Como assim? É isso que nós vamos ver hoje e entender um pouco mais sobre essa questão da causa e do efeito. Como é que é isso? Que Deus é esse? Deus bonzinho ou Deus mauzinho? Como que é isso? Bom dia, Elaine Pazini, bom dia, Joyce Ritome. Vamos render graças e dar bom dia para Luzia Solange, que também está chegando aí na área. Certo, queridos? Bora lá? Vamos nessa? Deixa eu disparar aqui. Vocês já convidaram todas as pessoas, seus grupos aí, dispararam, compartilharam, apertaram o like, fizeram tudo o que tinha que ser feito? Conta aí para mim. Bora convidar esse povo. Olha lá, a Vânia Francilini. Tá acordado, tá online lá. Vamos cantar o galo, o pessoal? Olha, a B chama Isa, Isa B. Ó, outro que tá é o Ralph, que tá desperto. Tudo gente sem dormir. Eu tô ligado nesse movimento. Já fui assim um dia, viu? Vou fazer nossas conexões iniciais. Uau! Eles aumentaram o número de possibilidades de disparar esse. Mais que 25 aqui. Como assim? Uau! Eu acho que eles aumentaram, hein? Caramba! Como assim? A lista toda. Não sei o que aconteceu aí, mas está indo para a lista toda. Pronto, todo mundo convidado. Vamos nessa, queridos? Leia Apóstolos. Bora fazer? E aí? A imagem está melhor, duas? Conta aí para mim. Ajeitar aqui. Microfone. Estamos ajeitando as coisas, elas vão entrando no seu devido lugar. Inclinar um pouco isso aqui e descer. Não vai ter jeito. Tudo bem. Muito bem. Bora lá? Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Sente o ar entrando e saindo.
O ar entra e o ar sai. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente. Observar sua respiração. Entrar em contato com você mesmo. Fazer essa conexão interior com você mesmo. Tão simples, tão suave, tão acolhedor. Observar esse movimento. E ajustar tudo. Trazer os acordes necessários. Despertar e acordar internamente. Entra e sai. Expande, contrai. Começar a ajustar e alinhar tudo. Observar esse corpo físico. Tomar consciência que ele é só o corpo de ação. É o último. Toda uma cadeia que existe. Tomar consciência, se desconfundir daquilo que é, daquilo que não é. Levar a consciência ao campo sensorial, observar os 5 sentidos. Pele, o tato, a roupa que toca essa pele, a pressão no corpo, da gravidade. O gosto na boca, o cheiro que chega nas narinas. Tomar consciência das experiências, dos prazeres, da existência acontecem por esse canal. Levar a consciência ao campo emocional. E observar as emoções que aí habitam. O ar entra e o ar sai. Talvez uma raiva, talvez um estado de frustração, talvez uma tristeza. Mas onde há tristeza, há alegria. Onde há frustração, há contentamento. É onde há raiva, há amor, há tranquilidade.
Levar a consciência ao campo mental, o mais sutil dos quatro. Observar. Os pensamentos que aí habitam, que só seus são. São. E são. Trazer a sanidade à mente. Sob o seu comando, o seu domínio, sob o seu controle, a sua liderança. Sanidade, lucidez, clareza. Uma mente translúcida e lúcida. Deixar que os pensamentos passem. Manter o foco na respiração. No fluxo de energia que entra e que sai. Que expande e contrai. Que dilata e retrai. Ser um observador de si mesmo. Levar a consciência ao topo da cabeça e observar a coroa que te coroa. Da real beleza que tu és. Forma pensamento. Da tua coroa. Prata e ouro e pedrarias. Se reempossar. Tomar a consciência do rei e da rainha que tu és. Todo dia. Assumir a responsabilidade do teu reinado. A construção dele. O desenvolvimento dele. Os princípios. Os valores. Levar a consciência a 1 metro da cabeça e observar a oitava superior. Uma esfera de luz. Que aí está o tempo todo. Como a luz está numa casa, a energia está ali. Você precisa acender o interruptor. Tomar consciência dela. Observá-la. É acender essa luz. Uma segunda esfera um pouco acima e atrás. E uma terceira acima dessas duas, alinhada com a primeira. Observar a Santíssima Trindade em plena pura luz, te iluminando, te protegendo, te fortalecendo. A cascata de luz desce na qualidade da cor branca, se transforma em um verde claro.
verde esmeralda. Inunda tua coroa em todos os corpos terrestres. Todos os seus pensamentos se tornam verde esmeralda, suas sensações e sentimentos, seu corpo físico, seu sangue é um verde esmeralda real que corre nas tuas veias. Olhar para dentro, olhar para si, reconectar, fazer essa conexão interior. Sentir a presença do Espírito Santo, do Santo Espírito, à sua volta. Observar. E fazer aliança com o Santo Espírito. A Sagrada Shekinah. Nós fazemos as alianças contigo hoje e sempre. Tu és nossa orientadora maior, guia, que dá norte à nossa vida. Sopra os nossos ouvidos. Se precisar, grite. Para que possamos te escutar. Deixarmos de dormir. Despertarmos na qualidade de alma que somos. Aceitar o Cristo dentro de nós. Aceitando a justiça e o amor como base e fundamento de toda ação, de toda conexão, todo pensamento. Permeia nossas relações, nossos projetos, nosso patrimônio, nossa matéria. Pautados pelos princípios crísticos da justiça e do amor. Levar a consciência para o mundo do alto e observar a luz astral. A luz que vem das estrelas. Enviada pelo divino e pelo sagrado. Contemplar a lua e o sol. Ter na sua forma pensamento, sua consciência, a imagem da lua e do sol. Harmonizar esse masculino e esse feminino dentro de nós. Integrar as partes. Trazendo tudo inteiro de tudo. Tome consciência que você é esse caminho do meio. Nada. Possibilitando que o espírito se materialize. É você.
Sinta esse alinhamento dos corpos, com a matéria e com o espírito. Vai tomando consciência do corpo físico, mexendo suas mãos, pescoço, respira fundo. Despertando esse corpo físico, isso. Esfrega as mãos, abrindo os olhos. Uau! Se auto-abençoando. Muito bem. Uau! Saibam que essa conexão que a gente faz agora talvez seja a maior contribuição que eu posso dar a todos vocês. Nós não estamos acostumados a fazer essa conexão, a nos conectarmos. Essa não é uma prática comum entre nós, humanos. Mas fazer essa conexão pela manhã, ela te dá uma qualidade no dia, e vai te dando uma consciência. É indescritível o ganho que vocês têm e temos com isso. Tão importante parar, se auto-observar e alinhar esses corpos, alinhar o astral com o material. É muito importante isso acontecer. Muito bem, nós falaremos da 8ª frequência Carretel. Ele é o último das 8 frequências do coro dos serafins, do primeiro coro, que está ligado, está diretamente conectado com a ânima, com o propósito, com a perspectiva de vida, o direcionamento das coisas na nossa existência. Então, o que eu estou trazendo para vocês é que, se isso está, de alguma forma, desalinhado, desconectado, são essas frequências que vocês precisam invocar. Olhar e falar, bom, qual dessas frequências eu vou invocar? Ó a Fernanda aí. Apareceu. Ei, Fernandinha. Tudo bem, querida? Vou render graças a Fernanda que revisou o nosso e-book aí. Tá saindo do forno. Gratidão, meu Fê, pela entrega, pelo serviço. Muito bom. Então, Carretel é a última das 8 frequências. Toda vez que a gente chega em Carretel, eu lembro da Miriam, querida Miriam. Miriam já partiu. Que ela possa estar imensamente feliz. E a Suzana também, que era a companheira dela, que está encarnada. Suzana possa estar com a vida ressignificada, nova. Foi uma jornada dura, a passagem da Miriam. Eu pude acompanhar e cuidar dela, na verdade, cuidar da Suzana, uma outra terapeuta que cuidou da Miriam. E ela era da frequência de Carretel. Estava conectada à frequência de Carretel. E também render graças a Joyce transcreveu a palestra, a apresentação, né, que eu
Eu faço da minha mentoria. Esse fio aqui ele não está legal. Ele está apagando essa outra luz. Vocês duas trabalharam sem saber que vocês estavam trabalhando juntas. E a Luzia Solange, que fez a arte. Tá ficando lindo, cara, o e-book. Foi, cara, fiquei de cara ontem. Tá ficando chicoso mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, queridos? É uma entrega para a humanidade. A verdade é essa, cara. Nós estamos entregando algo para a humanidade. Deixando algo importante, falando sobre interesse. Essa é a real. Tá bem. Ela tá bem. Sempre vou ajudar. Entregue e receba. Parabéns pelo excelente conteúdo. Você faz parte da equipe. Está dando parabéns para você também. Beleza. Tudo bem, amado? Já disse que no futuro próximo, a gente não sabe quando é esse futuro. Eu comecei, né? No futuro próximo, eu já disse que eu quero você junto de nós, cara. Vamos ver se ele é menos longínquo do que a gente imagina, mais perto do que a gente possa imaginar. E aí, eu quero lembrar como eu comecei o dia, né, deixando uma mensagem a todos, lendo Tessalonicenses, né, 1:18-5. Deem graças a todas as circunstâncias. Orem continuamente, pois esta é a verdade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu dormi com essa frase ontem. Estava escutando uma entrevista, né? E veio essa frase na entrevista. A pessoa recebeu a notícia do falecimento, né? Da passagem do pai. Estava contando nessa entrevista. Disse que a primeira coisa que veio à mente dele foi isso. Foi essa frase. Deem graças, deem graças. Incondicionalmente. A todas as circunstâncias. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Não ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma mal. Paulo, aos Tessalonicenses. Mas vamos ver aqui a invocação, que está linda, de Carretel. Recebi de ti infinitos dons. Tu me rodeastes de obstáculos para me separar da tua divina presença. Mas me destes o vigor para enfrentá-los e triunfar sobre eles. Permite, então, Senhor Carretel, que este vigor seja cada vez mais intenso e maior, e que eu seja capaz de vencer todas as barreiras e alcançar a tua fonte de vida. Livra-me também, ó Carretel, do pecado da vaidade. Saudações ao primeiro coro, ao coro dos serafins, regido pelo sagrado príncipe Metatron. Errei, axé, errei, keter, Metatron, serafim. O sino, ele chacoalha os anjos. Quando tocado de forma correta. Então, olha que interessante, cara. Ele me deu, recebi de ti os infinitos dons. Mas ao mesmo tempo ele fala, tu me rodeaste de obstáculos para me separar da tua divina presença. Ué, e Deus infinitos dons, mas também me rodeaste de obstáculos? Como assim?
mas também me destes vigor para enfrentá-los e triunfar sobre eles. Obstáculos e vigor ao mesmo tempo. Essa frequência, ela também ela pode ser usada para expulsar maus espíritos, né? Como desobsessor. Né? Então guardem, é uma frequência bem poderosa. Guardem essa frequência. Quando você sentir que você está sendo atacado por espíritos maus, pequenos demônios que nós mesmos criamos, esses obstáculos. Invoque a carretel, a luz de carretel, para que ele possa expulsar aquele pequeno demônio que nós mesmos criamos dentro de nós. Isso aí. Então ele está falando da causa e do efeito, ele está falando do sexto princípio sutil. Esse, junto com o quarto princípio, que é o princípio da polaridade, são dois princípios muito importantes nos dias de hoje da estrutura humana. Por quê? Isso tem muito a ver com o e-book que nós fizemos aí. Nós estamos distribuindo. Porque a humanidade, ela vive hoje uma separação dos polos. Ela não tem consciência que a direita e a esquerda, elas comungam, elas estão juntas. Ontem, na live da noite, nós estamos fazendo 12 lives. Ontem foi a primeira de 12. 3 sobre espiritualidade. As primeiras 3 falando só sobre espiritualidade. Eu estava dizendo sobre isso. Como é que você anda só para a direita? Só a consciência disso já muda tudo. Não é possível a gente andar só para a direita. Se você andar só para a direita, você não avança. Olha que legal isso. Você não avança se você andar só para a direita. Nós andamos para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. E se uma pessoa, porventura, fica paraplégica, ela não anda com uma cadeira de roda só com uma roda. Ela precisa andar com a roda da direita e da esquerda. E do mover para frente. Não é possível você só andar para a direita. Não é possível você só ir para cima. Não é possível você só respirar, só respirar, só respirar, explode. Explode e dispersa. Direita e esquerda, para cima e para baixo, para dentro e para fora. Isso serve para movimentos físicos, isso serve para movimentos energéticos. Ódio, amor. Ele está aí. Cambaio, como diz Pessoa, Fernando Pessoa. Ah, andaste com esse andar cambaio por aí. Tem um poema dele que fala isso. Então, a oitava frequência está falando sobre isso hoje. Nós vamos ver Romanos 5 e vamos entender mais sobre isso. O que Paulo traz aos romanos conectados com isso que nós estamos falando. Como você me dá infinitos dons, me rodeia de obstáculo e me dá vigor para separá-lo. Diz. Exatamente isso. Aí que mora o livre-arbítrio de você saber qual a direção. É aí que
possibilita que você tenha experiência. Você experiencia as coisas. Essa foi a forma que Deus criou para que a gente experimentasse as coisas. Senão não tinha movimento. Era uma coisa só. A partir do momento que ele criou do inteiro a multiplicação de 2, então do movimento direita e esquerda, e não só o movimento, da temperatura quente e frio, e não só a temperatura, ele possibilitou o sétimo princípio, que é a variação desses polos. A questão é que a humanidade hoje, ela está vivendo em uma situação em que ela está polarizada. Ela fica só de um lado negando o outro. Aí tem todas as doenças que a gente, modernas, mentais, que a gente conhece, vem daí. Da desassociação do inteiro, daquilo que é inteiro. É isso que Carretel está nos trazendo como consciência. Vamos ver o que nos traz Romanos 5. Nós vamos ler Romanos 5 para entender um pouco mais sobre isso. Cartas aos Romanos, que Paulo trouxe. Bom dia, José. Olha, os José estão aqui com a gente. José Antônio, José Augusto, mais o pessoal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Uma linda manhã para vocês. Abram aí sua Bíblia, se vocês têm uma Bíblia. Abram em Romanos 5. Se não, só me escuta. Vamos ver o que Paulo nos traz em Romanos 5 nessa direção. Ele também fala aqui a respeito, livra-me também do pecado da vaidade, né? Do pecado da vaidade, que abarca vários outros, né, junto, o pecado da vaidade. A avareza, a soberba, a luxúria. Então, Paulo traz aqui, ele esteja imensamente feliz também, aonde quer que ele esteja. Tendo sido, pois, justificado paz e alegria a vocês pela fé, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Cristo Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça da qual agora estamos firmes nela. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas além. Também nos gloriamos nas tribulações. Pegaram? Porque sabemos que as tribulações produzem a perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Uma cadeia de coisas, um movimento. Sabe o que eu falei? Produz esse movimento. Tribulação, ou seja, os obstáculos que Deus nos coloca, e não é Ele, vou colocar ali para esse aqui, não. Lembre que nós falamos sobre Tessalonicenses 18:5. Deem graças a todas as circunstâncias que veio do reino dos céus, todas elas. Deus já fez tudo. Quando alguém fala para mim, Deus te abençoe, eu sempre replico, falo, bom, ele já me deu todas as bênçãos, a ti também. Isso é uma redundância. Que nós tomemos consciência de todas as bênçãos que Deus já nos deu. Aí sim é a história. Então, deem graças a todas as circunstâncias, os obstáculos e as facilidades. Por quê? Porque a tribulação traz perseverança, a perseverança, o caráter aprovado é a esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Do Santo Espírito,
que ele nos concedeu. Você percebe? E aqui a gente também tem o segundo princípio sutil, que é o princípio da correspondência, que quando falam nós somos a imagem e semelhança dele, tá? É o segundo princípio sutil. Por quê? Porque olha que interessante. E derramou amor em nossos corações por meio do Santo Espírito, que ele concedeu. Que ele concedeu. As coisas se replicam. Como a gente fala da Jerusalém celeste e Jerusalém terrestre. Elas se replicam. Tudo que está em cima está embaixo por milagre de quem? Do próprio Deus vivo, por milagre do Uno. Assim é. Então, se a gente olha pais cuidadosos, pais bondosos, cuidadosos, mas justos e amorosos, o que eles fazem? Eles vão deixar e vão criar, inclusive, dificuldades e obstáculos para os seus filhos. Não só facilidade. Esse é o problema hoje que nós estamos enfrentando. Porque essa geração, ela quer facilidade, porque tem muita facilidade. Agora vem aí a inteligência artificial trazer mais facilidade. Mas traz obstáculos junto. Assim é a história. Então, essa replicação, né? Olhar e falar como é que os pais estão aí, como é que acontece de uma forma justa. É a mesma coisa do Deus vivo, que é o Pai Maior, o Abba. Esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Santo Espírito que Ele mesmo concedeu. Ele mesmo concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, inconscientes, Cristo morreu pelos ímpios. Sim, é. Um sacro ofício. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Olha que incrível que ele está trazendo aqui. Morrer por um ímpio, ou seja, aquele que tem consciência, ter uma atitude, não importa qual, ter uma atitude para com aquele que não tem consciência é possível. Mas aquele que não tem consciência, não é possível. Não é possível ele ter uma atitude para aquele que é consciente, a não ser pelo ego próprio. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nossa causa quando ainda éramos simplesmente pecadores, transgressores, cometendo iniquidades. E nós precisamos lembrar sempre aqui a passagem de Adão e de Cristo. Eu nunca recordo aonde está essa passagem, preciso guardar isso. Mas é uma passagem que eu acho que é de Paulo mesmo, que ele traz essa consciência de Adão e de Cristo. Trazendo essa consciência de que Adão foi aquele que transgrediu e Cristo foi aquele que justamente fez o contrário. Veio trazer o caminho do resgate da purificação, que é o renascimento para a vida eterna, que é pela justiça e pelo amor, que é nós compreendermos que não cabe a nós julgarmos, não é a nós que, não é isso. Percebe? Essa foi a grande transgressão. Não é a gente que tem que ficar sabendo se está certo ou errado. Nós precisamos saber se no nosso caminhar, no nosso mover, nós estamos no inteiro. É isso que nós precisamos saber. Mas não questionar a obra de Deus se está certo ou errado. Se a gente estiver conectado com a verdade aquela que é, foi e sempre será, você precisa saber, ela é, foi e sempre será. Sol é sol, era sol, hoje é sol. Viu tudo o que aconteceu nesse planeta, esse solzinho aí que te ilumina, ele viu, é testemunho, inclusive de Cristo e da morte dele, inclusive de Adão e a transgressão dele. Se tem alguém que viu tudo, foi esse cara aí. E é simplesmente estar comungando e estar
conectado com essa frequência. Simples assim. Como agora fomos justificados pelo teu sangue, pelo seu sangue, muito ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, mesmo estando como na condição contrária e inimiga do Deus vivo, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos com certeza salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos de Deus, por meio de nosso Cristo Jesus, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Olha que incrível isso, eu não lembrava e não sabia, né? É justamente essa passagem de Adão e de Cristo. Agora eu vou guardar Romanos 5. Ai, que coisa, que incrível isso. Olha que incrível aqui. Adão e Cristo. Exatamente essa passagem. Portanto, da mesma forma como a transgressão entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Essa é a passagem de Madalena. Tira a primeira pedra quem não. Simples assim. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Aqui é muito importante. Aqui é muito importante nós escutarmos e tomarmos consciência sempre disso. Antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Que lei ele está falando aqui, sobretudo? Qual lei ele se pauta? A lei dos homens? A lei escrita pelos homens? A lei recebida pelos homens? A lei que é, que foi e que sempre será. São os princípios sutis que nós estamos falando. De que tudo é polaridade nesse planeta, nesse universo. Tudo, absolutamente tudo. Nada escapa à lei. Essa lei que ele fala aqui. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram transgressões semelhantes à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por conta das transgressões de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Cristo Jesus, transbordou ainda mais para muitos. Olha como aqui tem uma replicação. De um foi para todos e de um foi para todos. É isso que ele está trazendo, né? Esse movimento acontecendo aí. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva
decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muitos daqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, receberam a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Cristo Jesus. Por isso, comungar, receber o Cristo dentro de nós, para restituir essas bases da justiça e do amor. Essa é a chave maior. Para que a gente, em vida, renasça. Esse é um mundo de impureza, de transgressões, de contaminação. Nós vivemos num planeta que habita isso, física e energeticamente. Ou seja, tem bactérias, vírus, tem sujeira, tem pó. A gente limpa o sapato, limpa a roupa, toma banho. A gente está se purificando o tempo todo, fisicamente. A mesma coisa precisa ser energeticamente, nos sentimentos, nos pensamentos e na qualidade de alma. Limpar a alma. Como? O Santo Espírito. Com a comunhão do Santo Espírito. É assim que se limpa a alma. Com a luz do próprio Deus vivo. Como a gente faz todo dia de manhã aqui. Todo dia. Receber a graça e a luz. O princípio de tudo. Na vontade de Deus se fez a luz e a luz se fez o som. Esse é o princípio de tudo. Comungar a luz. Estar na luz, pela luz, com a luz. Na luz. Esse é o caminho. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, porque a derivação, isso é uma replicação, modelo, vai ter no modelo, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Uau! Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Vocês pegaram? Pegaram a chave? Hã? Quem pegou a chave aí, escreve eu para mim. Escreve aí. Se você pegou a chave. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim, como o pecado reinou na morte, a morte do quê? Da alma, não é morte física, reinou na morte da alma, reinou na morte dessa conexão. Perdeu-se essa conexão. São os anjos caídos, né? Os anjos caídos. Adão depois da queda. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para condenar, para conceder a vida eterna. Mediante quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Espírito Santo e o Deus vivo. Caraca, como diz o Paulo. Caraca! Aquele sotaque Paulo, carioca dele. Caraca! Hein, queridos? Uau! Então, o mais importante é nós entendermos desse movimento da polaridade. Entender isso na nossa vida, comungar isso, entender que existe quente e frio, noite e dia, direita e esquerda. Tomar consciência disso, de que a gente não polarize as coisas, não importa o quê.
das menores às maiores. Não polarize as coisas. Resgate essa consciência do inteiro. Por isso essas 12 lives que nós estamos fazendo à noite, às 28 da noite. Hoje nós temos a segunda live, falar sobre o propósito. Qual é o sentido do propósito na espiritualidade? Qual o propósito da espiritualidade e o sentido do propósito na espiritualidade? É disso que nós vamos falar hoje à noite. Vamos falar ainda hoje e amanhã sobre espiritualidade, depois sábado, domingo e segunda sobre relacionamentos. Que comungam, que estão juntos. A relação de você com você mesmo, a relação com o outro e a relação com o mundo. São os próximos 3 ciclos de... Isso aqui tá... Tem que dar um jeito nisso aqui depois. Muito bem. Vamos fazer a nossa conexão das 6 horas? Bora lá? Pegar esse veio que ainda está aí. Pronto. Bora lá. Fazer nossas mentalizações e vamos construir a nossa melhor imagem. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna, para um pouquinho aí, se você está fazendo alguma coisa, 5 minutinhos, tá? Fechando os olhos para abrir a visão interna, respira fundo, solta e mantém seu foco na respiração. Vamos fazer uma aliança ativa, ativar a nossa aliança. Sente o ar entrando e o ar saindo. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, impostos inclusive por Adão, que acabamos de ler. Não condenando, não julgando a sua ação, mas só tomando consciência do primeiro ato de transgressão cometido no plano da Terra. Nos apresentamos diante de Ti para retornar a consciência, retomar e retornar na luz e na consciência de Ti, Senhor. Comungar a Tua luz, viver na Tua luz, pela Tua luz, com a Tua luz. Nos apresentamos num ato de responsabilidade da reconexão diária. Estarmos presentes diante de Ti. De nos colocarmos como um servidor. Pois essa foi, e sempre será a suprema aventura de qualquer ser. Servir, vir a ser. Servir a grande obra. Ser um contigo. Trabalhamos no mundo da causa da luz. Construindo e reconstruindo esse pilar de luz. Esse Laiwesh. Em nome de Ti. Que foi, que é e sempre será o grande Od Re. Senhor, Tu és o nosso pastor e nada nos falta. Já deitaste-nos em verdes pastos, navegamos em águas tranquilas,
Estamos na vereda da justiça, no teu santíssimo nome, protegidos pela tua espada. Tua vara e teu cajado nos consolam, mesmo andando em vales sombrios aqui no plano da terra. Tememos mal algum. O único temor que temos é perder essa conexão. Que não aconteça, não acontecerá pela eternidade. Conectado e reconectado está, e assim ficaremos. Já preparastes a mesa diante de nós com todos os instrumentos e ferramentas para vencer o inimigo interno e externo, transformar ele em um amigo visível. Ungiste nossa cabeça com óleo, nosso corpo, e portanto nosso cálice transborda de teus princípios, de amor, de justiça, compaixão, de benevolência, de benignidade, de misericórdia, de graça e glória, do amor incondicional vindo da tua fonte, da gratidão, da plena e pura consciência do inteiro que tu és. Saudamos aqui as hierarquias superiores criadas por ti. E diante de ti e de todos, em consciência plena e pura, nós assumimos nossas transgressões. Nós podemos mentir para qualquer um, mas não para nós mesmos. Aqui pedimos a remissão dos nossos pecados, aqueles que temos consciência. E aqueles que nós gostaríamos de abandonar mesmo. Que tu possa conceder a glória, a graça e a remissão dos pecados de cada um aqui que te escuta, Senhor. Que desça a tua luz agora, em honra e glória, em cada átomo de cada um que aqui está. Em nome daquele que foi, que é e que sempre será o Senhor Iode Reborre. Em teu nome, Senhor. Saudamos a Carretel, sua 8ª frequência, a Leu Viahá, a 19ª frequência que rege este horário. E ao Arcanjo Rafael, Arcanjo regente do ponto cardeal leste, nascer do sol. Essa trindade alada, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito por nós e por toda a humanidade. Mantendo os olhos fechados, nessa plena e pura conexão, vá trazendo a sua melhor versão. Agora é hora de você enxergar o seu futuro. Você se enxergar na melhor versão que você tem de si mesmo. Começando com o corpo físico, observando esse corpo. Se veja no outro corpo, transfigurado, transmutado, um corpo perfeito, ágil, forte, potente, bem cuidado, no autocuidado, se amando, sendo justo consigo. E observe nesse novo ser que você almeja, essa singularidade, essa unicidade que tem
qualidades que só você tem, mais ninguém, desenvolvidas. Veja um pilar de luz saindo desse ser. Ele transformado em um Laios, um templo vivo, um santuário ambulante, porque comunga os princípios de Deus dentro dele. E vai vendo o seu segundo lar, a casa que esse corpo vai habitar, a nova casa. E lembre que esse lar também precisa ser santificado, purificado. Ser um templo vivo, além de dogmas, simples e puro, pleno, os princípios. Veja muita luz em todos os ambientes, leveza, paz, a justiça e o amor sendo reinados dentro dessa casa. Ela habitada por outros seres de luz também, alguns conhecidos que comungam dos princípios, outros novos que chegarão na sua existência. Você está construindo o seu futuro, você está construindo a sua melhor versão. A melhor versão de você mesmo. Veja você jorrando esses dons, esses talentos para outras pessoas também. Cumprindo a sua missão de servir. Não se preocupe se você ainda não sabe agora o que é isso. Mas esse ser que você está vendo sabe. Não se preocupe. Veja só ele jorrando para outros seres. E a missão sendo cumprida. E lembre do desfrute, apesar do esforço. Tudo acontecendo diante dos teus olhos. Você está construindo o seu futuro. Tudo nasce dessa imagem. Tudo nasce de uma imagem. Absolutamente tudo. Sinta a emoção de estar se vendo no futuro. Não se preocupe com o tempo e com o espaço. Como isso vai acontecer com o universo. Você só precisa saber o que conectado com o porquê. Deixa que aconteça. Confie.
Renda graças a todas as coisas que acontecem. Elas estão te levando para esse caminho. Respira fundo. Consciente. Solta. E ainda de olhos fechados, vá fechando as suas mãos em punho. Aperta os dedos. Contra a própria mão. Feche em punho. Faça esse corpo sentir. Faça ele sentir que é aí que tem que ancorar tudo aquilo que você está almejando e está vendo. O universo tem que enviar nesse endereço tudo o que ele precisa em recursos. Para que você entre em ação e atinja tudo isso que você está vendo, almejando. Porque se você está vendo, é porque isso já é seu. Repita comigo, eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz de mim mesmo. Eu sou a voz que caminha na direção da minha melhor versão. Eu sou a voz que comunga a justiça e o amor dentro de mim com os princípios crísticos. Eu sou a voz que comunga a luz de Deus na reconexão plena e pura. Eu sou líder de mim mesmo. Eu governo sobre todas as coisas. Eu sou líder de mim mesmo. Sou eu no comando. Eu no comando do meu reinado. Eu no comando das minhas ações justas e amorosas. Sou eu no comando, porque eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Respira fundo. Solta. Vai abrindo os olhos. Esfregando as mãos. Yes. Você é a voz. Você é a voz. Vocês são a voz. Uau, queridos. Que incrível. Quem sentiu o poder aí? Escreve eu. Você sentiu o poder e fazer um bom uso desse poder. Fale aí. Quem sentiu o poder? Envia a todos. Pedro, Carol, Rodrigo, Suzana, Cleiton. Um dia a vocês, queridos. Quem sentiu o poder aí? Fala para mim. Escreve eu. Você sentiu. Muito bom. Alguma pergunta? Empoderada. Isso aí. De casa está empoderado. E vocês aqui no Instagram, sentiram o poder? Bom dia, Cleiton. Sentiu o poder aí, Cleiton? Vocês têm alguma pergunta? Lembrem, hoje às 8 horas, segunda live, de 12 lives que nós faremos. Até o dia 18. Vamos ter live todos os dias. Falando de 4 grandes áreas. Estamos falando da espiritualidade agora. É a base de tudo. As 4 áreas, os 4 pilares da base de tudo. Tudo que a gente vive. São esses pilares. A espiritualidade. Aí no sábado, domingo e segunda, nós vamos falar a respeito do relacionamento íntimo, todo tipo de relação. Durante 3 dias nós vamos explorar isso, entender como as relações se conectam com a espiritualidade. É importante esse entendimento. Depois nós falaremos sobre nossos objetivos de vida, nossos projetos, profissão, essa coisa toda, como a gente produz no mundo. Terça, quarta e quinta. Né? E aí depois, os últimos 3 dias,
sobre o material, sobre o financeiro. Como construir isso, como isso se liga com os objetivos de vida e o nosso propósito, como conectar tudo isso. 12 lives, sobretudo olhando os novos hábitos e condutas que nós precisamos ter na nossa existência, na nossa vida. Não é possível você ter uma vida nova com o velho. Como diz a palavra, como é que você vai pregar um tecido velho, um tecido novo, né, numa roupa velha? Não funciona. Tem que se despir. Não é possível. Novos hábitos, novas condutas. Quais são essas novas condutas? É isso que nós estamos falando. Dessas 4 áreas. Então estejam presentes. 8 horas. E divulguem. Divulguem. Tá bom? Se ninguém tem perguntas, eu acho uma pena sempre. Acho lamentável que não tenham perguntas. Precisam aprender a fazer perguntas. Quem faz pergunta domina, cara. Esse é o primeiro caminho de dominar sobre todas as coisas. Começar a perguntar. Aprender a perguntar. Minha audiência ainda não sabe perguntar. Você tem que criar alguma coisa, talvez um curso sobre pergunta. Fazer uma série de lives aí sobre perguntas. Tão importante a ação de perguntar. É muito importante. Muito bem. Então vamos para o aprofundamento. Nós temos agora uma segunda parte, que é o aprofundamento para a área de membros. Tá? Para a área de membros do YouTube. Então, se você se interessa em aprofundar esses assuntos, você migra para o YouTube, e aí você precisa se filiar, ser membro lá no YouTube, e a gente vai aprofundar bastante. Falar a respeito mais da energia de hoje, vamos ler as chaves enoquianas, vamos falar mais sobre essa questão das leis sutis, vamos aprofundar, vamos fazer o círculo integrativo, como nós fizemos ontem, né, o círculo integrativo, ou seja, determinar quem habita dentro de nós. Como assim, Luiz Marcelo? Quem que habita dentro de você? Você está decidindo isso? Né? A gente só fica mais ou menos determinando quem mora à nossa volta, nossas relações. Mas e dentro de você? Quem é que habita aí dentro de você? Então a gente forma o nosso círculo integrativo para que a gente determine as pessoas que nós vamos modelar e que habitam dentro de nós. Nós começamos o aprofundamento construindo o círculo integrativo. Tá bom, amados? Como diz o pastor Arnaldo, amados irmãos, um beijo na alma para vocês aqui do Instagram, estejam presentes e fiquem ligados que eu estou entregando bastante conteúdo aí no nosso canal e estejam presentes às 8h08, tá bom? Beijo para vocês. Muito bom. Vocês que estão aqui no YouTube, nós vamos para o aprofundamento, tá? Vou fechar o link e abrir o outro. Hoje vai ficar fechadinho. Deixei ontem aberto, deu um bônus pro povo, mas se ligar, né? Para vir para o aprofundamento. Então, em 1 minuto, a gente se vê, tá? Beijo, valeu!